estou aqui para apoiar a candidatura própria do PT em São José, por entender que os trabalhadores precisam, né, e eles construíram o Partido dos Trabalhadores justamente para isso, para poder expressar a sua vontade política, né, e o seu programa, o seu projeto de sociedade. Então, nesse momento, uma candidatura própria em São José vai romper com essa política de coalizão que está colocada hoje no município, de um prefeito, um governo que atende os interesses de uma elite, de uma minoria da cidade, e a gente espera que essa candidatura própria possa ter um programa que de fato, né, volte a construir essa aliança com os setores oprimidos e explorados aqui da cidade de São José. Nós estamos nesse ato em prol da cidade de São José. Temos um compromisso com São José e o PT precisa ter candidatura própria, e é por isso que nós estamos nesse momento lançando também a pré-candidatura do nosso companheiro Batista. Eu compareço e participo deste ato porque é um manifesto importante que para São José. Que São José precisa mudar os rumos de sua administração pública. Que é uma administração pública viciada hoje. Ela é familiar, então ela precisa ser mudada, precisa haver mais transparência na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso município. Não há transparência alguma. Pouca coisa a gente sabe sobre as ações da prefeitura. Só no site da prefeitura, aquelas notícias, mas a realidade, a própria arrecadação e também as despesas, a gente não sabe. Então que essa transparência, essa necessidade de mudança para ter um rumo diferente, para ser uma administração mais moderna, mais atual e mais participativa. Por isso é que eu participo desse encontro e acho que é muito importante para São José. Que São José, o PT, tem que ter uma candidatura própria e que o Batista realmente que é a pessoa, que é o pré-candidato que hoje aglutina mais o partido e mais as pessoas. Boa noite, eu estou participando desse ato para fortalecer o Partido dos Trabalhadores de São José, para mostrar que o Partido dos Trabalhadores de São José precisa de um candidato a prefeito. Como sempre foi nas eleições, a categoria trabalhadora de São José, também os militantes do PT, tem que se unir para ter um candidato próprio. Por isso esse movimento hoje, apoiando também o nosso companheiro Batista, para que possa ser o nosso candidato oficial, o pré-candidato oficial para as eleições de 2012 aqui no município de São José. Sabendo que a conjuntura nacional está muito turbulenta, mas aqui em São José nós pretendemos ter um candidato próprio, com as coligações necessárias para que o nosso município cresça e para que os militantes de São José possam ter uma referência aqui no município. Estou nesse ato hoje à noite, apoiando a pré-candidatura do vereador Batista, porque acredito que ele é a pessoa que vai fazer a diferença em São José. Sendo o vereador Batista um político sério e sempre trabalhando pelo município. Estou nesse ato porque o PT precisa governar São José com um programa popular e democrático. E no momento, o militante que melhor reúne condições de unificar não só a militância do PT, mas os setores progressistas da cidade para uma efetiva mudança é o companheiro Batista. Então, o Batista é meu pré-candidato a prefeito e São José precisa ter um candidato do PT. PT em São José é 13. Meu nome é Júnior Brits, eu sou filiado ao PT de Florianópolis. O motivo da minha presença aqui nesse ato é para prestigiar o lançamento da pré-candidatura do Antônio Batista, para que haja uma mudança com seriedade, com honestidade no governo de São José, para que ele traga mais benefícios para a população e para a comunidade em geral. Eu estou aqui porque acredito que o Batista pode oferecer muito para São José, muito mais do que os governos que já passaram. O Batista está maduro para ser um prefeito e é um cara comprometido e já mostrou que é um cara íntegro, um cara honesto. E desta maneira a gente pode fazer uma administração muito melhor. Por isso que eu estou aqui também me solidarizando para que a gente tenha mais essa opção em São José.
Batista prefeito. Estou nesse ato hoje porque penso que o PT deve sair desse governo que abandonou a cidade há muito tempo. E sou Batiste, pré-candidato a candidato a prefeito, que é o candidato ideal, é a pessoa ideal para fazer um governo do povo para o povo. Eu estou aqui nesse ato de apoio à candidatura a prefeito do Antônio Batiste, porque eu concordo com as ideias dele, eu apoio toda a trajetória política dele e vou participar da sua candidatura, no caso, da sua campanha. Obrigado. Nós estamos aqui fazendo um debate de coerência do resgate da história desse partido dos trabalhadores, que é o PT, para que nós tenhamos uma candidatura própria, não só aqui em São José, como também em todos os municípios aqui de Santa Catarina, que nós não podemos vender o nosso partido para a direita. Nós temos que ter candidatos para construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária para todos os cidadãos, aonde a gente vive e onde a gente mora, para que nós tenhamos uma segurança para nossas famílias em relação às políticas que precisam ser desenvolvidas pelos governantes. Políticas públicas essas que vão dar segurança a todos nós, cidadãos de Santa Catarina e desse país. Em nome da comissão organizadora desse evento, do comitê pela pré-candidatura do PT, da candidatura própria do PT e da pré-candidatura do Batista, do Maneca, do Dr. Geraldo, Batista, o Anísio, o Carlos Borges, o Luiz Felipe, a gente está agradecendo a todos vocês por ter vindo aqui para participar desse evento, um evento que a gente entende de grande importância, de relevância, não só para o PT, mas para São José. A gente entende e temos certeza disso, que temos uma proposta realmente de governança para esse município. E nós precisamos ter candidatura própria e, com certeza, também ter o PT unido para essa arrancada. Nós vamos montar uma mesa aqui de alguns companheiros, outros companheiros ainda que estariam para vir, não chegaram ainda, talvez tenha sido por causa da questão do trânsito, né? Mas na hora que eles chegarem a gente chama eles para participar junto conosco também. Nós gostaríamos de chamar o Renê para compor a mesa. O Renê é representante da Corrente do Trabalho. Convidar também o companheiro Betinho, é o companheiro de base do PT, muito de longa data, funcionário do Correio. Convidar também o Dr. Geraldo, hoje o nosso vereador nessa casa, está em exercício e tem feito um grande trabalho. Também gostaria de chamar o Batista, que é o nosso pré-candidato. O Paulo, gostaria de chamar também o Paulo para a mesa, que é da executiva do PT de São Pedro. A nossa ideia é de abrir uma fala para os companheiros da mesa, e depois dessas falas a gente também abre para o plenário para quem quiser se posicionar também, para que todo mundo possa colocar aqui o seu pensamento, aquilo que nós estamos realmente prestes a fazer para São José. Queria começar esse debate com o Renê, que é representante da Corrente do Trabalho. Bom, boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes. Meu nome é Renê, sou militante da Corrente do Trabalho, também sou da Executiva Municipal do PT, né, e diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse debate, né, enquanto militante da Corrente do Trabalho, e dizer que nós estamos aqui em defesa da candidatura própria do PT em São José. E em que cenário a gente discute uma candidatura própria hoje? O mundo, né, vive, desde 2008, consequência de uma crise financeira
que iniciou, né, no mercado imobiliário dos Estados Unidos e que se arrasta hoje, né, principalmente nos Estados Unidos, norte da África e na Europa. Essa crise que hoje tem, né, graus e medidas diferentes nessas regiões do país, tem na Grécia hoje talvez o ponto mais agudizado aí do processo de destruição e ataque dos direitos da classe trabalhadora. A Grécia há 3 anos tenta, de todas as formas, o governo grego, do socialista, entre aspas, dirigente da Segunda Internacional Socialista, o Papandreou, aplicar os planos da Troika, né? A Troika é o Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI. E esses planos de austeridade que eles tentam aplicar para salvar os bancos, né, atacam de forma brutal os interesses dos trabalhadores. São planos de demissão de funcionários públicos, de dinheiro que sai hoje dos cofres públicos do povo grego, que é dinheiro do povo grego, para pagar, para salvar os bancos da falência, e que não foi até o final por conta da resistência e da luta e organização dos trabalhadores e do povo grego que enfrentou isso. E isso se arrastou. Nós temos exemplos hoje no norte da África, né, se espraiou, né, nos Estados Unidos, se espraiou em vários pontos do continente uma resistência, um levante das massas a esses planos de austeridade. E aqui no Brasil nós vivemos também, né, os reflexos e impactos, né, desses planos. No início do ano, em março, o governo Dilma, né, um governo de coalizão, e vocês aqui em São José também vivem um governo de coalizão, não com o PT na cabeça, mas é um governo de coalizão que o PT integra, junto com um aliado nacional, o MDB, também aplica esses planos, né, cortou no início lá de março 50 bilhões do dinheiro, né, que iria para a educação, para a saúde, para investimentos públicos. E, de fato, hoje, discutir uma candidatura própria do PT, essa candidatura tem que estar alçada no compromisso histórico, né, de luta que constituiu esse partido e da aliança histórica que formou e sustentou esse partido, que é a aliança com os trabalhadores, com os oprimidos e com os explorados dessa sociedade. Uma candidatura própria do PT tem que vir nesse sentido, no sentido de outra política, uma política que possa, de fato, representar a defesa dos interesses da maioria da nação e a soberania desse povo. Uma política que comece a atender, né, os interesses da juventude, dos trabalhadores. Aqui em São José, me parece, né, antes de entrar nesse debate, até um camarada nosso da Corrente Trabalho esteve presente no debate em Curitiba, né, o Marcos Socol, que é da direção nacional do PT, e nesse debate ele apresentou uma fala que talvez para muitos companheiros mais antigos do PT aqui seja importante a gente fazer essa reflexão. Que no início da fundação do PT, o debate era para discutir programa da candidatura. Então todo mundo se organizava, cada um apresentava um programa, qual era a melhor proposta, né, para aquela candidatura que o PT ia lançar para discutir com os trabalhadores. Passado um tempo, a discussão do programa mudou para a discussão de que tipo de aliança a gente quer, né? Depois dessa discussão do tipo de aliança que a gente quer, a gente viu aonde a gente chegou com essas alianças, inclusive hoje tendo Michel Temer como vice-presidente da República. E no momento que nós estamos hoje, nós estamos discutindo, por exemplo, aqui o exemplo de São José, se o PT pode ter candidato ou não, se ele vai ser vice de alguém, né? Então, aí chegou um tal momento, né, de aprofundamento dessa subordinação à política de coalizão, de alianças, que o PT em alguns municípios discute se tem ou não tem candidato, né? Ao passo que no início a gente estava discutindo, talvez tivesse um grande debate que tipo de programa que nós queremos. E acredito que aí, para encerrar, uma candidatura do PT aqui em São José tem que travar um debate, né, com a sociedade e garantir que propostas como as que já foram apresentadas aqui, que vocês lutaram e conseguiram vitórias, como barrar a iniciativa de organizações sociais, né, que são privatizações e terceirizações do serviço público, tem que ter isso como centro. A defesa da aplicação da lei do piso do magistério, hoje para os professores do município, hora atividade, valor do piso. A defesa, por exemplo, aqui a USJ e o Colégio de Aplicação, o prédio, parece que agora está querendo ser utilizado pela Prefeitura como sede administrativa, que tenha um compromisso, que isso seja, né, garantido para a educação do povo aqui de São José, que esse prédio volte para a educação, que não vá para o setor administrativo. E que uma campanha, por exemplo, como a que foi desenvolvida, já que o Batista tem um combate que nós no Sintrazem nos apropriamos no bom sentido, né, da discussão sobre o destino final dos resíduos, né, o destino final do lixo,
né, que se discuta regionalmente, uma candidatura tem que assumir esse compromisso, discutir, e ainda tem que fazer esse debate em Florianópolis, esse debate em São José, é um debate que nós já fizemos na database da CONCAP, que é a importância, né, de uma parceria entre os municípios que garanta, acabe com essa máfia aí da Proativa, que leva dinheiro com aterro sanitário, que é uma proposta inadequada do ponto de vista ambiental, é uma proposta que hoje serve para atender interesses dos grandes especuladores aqui da região, né, que se tenha uma parceria entre os municípios que garanta que o lixo, os resíduos, né, sejam destinados a que tenha uma usina de tratamento pública de lixo, né, dos resíduos, e que isso esteja sob o controle de uma empresa estatal. Né? Do nosso ponto de vista é a CONCAP, podemos até discutir outra empresa, a CONCAP é uma empresa pública, mas que candidaturas que apresentem uma plataforma que possa, de fato, responder a essas demandas e tantas outras que acredito que muitos companheiros e companheiras que estão aqui vão levantar. Mas o principal é que uma candidatura do PT ela tem que ter um compromisso e uma aliança com os setores que construíram esse partido e com quem de fato realmente esse partido deve representar, que são os trabalhadores, que são as trabalhadoras, que é o movimento popular, que é o movimento sindical, e acredito que esse é o compromisso, né? E por isso nós estamos aqui para apoiar a candidatura própria do PT de São José e não só vencer essa batalha da candidatura própria, mas vencer a batalha eleitoral, né? E constituir um governo dos trabalhadores de São José. Obrigado. O Júlio Tadeu, que foi ex-presidente da UJAN, Sebastião, diretor do Sintesp, o Paulo Vitorino, que é o presidente da Amacobrasol, tem incomodado muito o povo aí, Milton Trapani, líder comunitário do bairro Ipiranga, a Jumeri, que é presidente do Sintran, Rosângela Souza, a Lelê, que é da executiva do PT estadual, temos também a Edith Hoffmann, que é presidente da União Josefense da UJAN, e o Marcos, que é dirigente também do Sintran. Bom, nós vamos ouvir agora o Paulo, que é da Executiva Municipal do PT de São Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, Batista. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, Batista. Saber que tu colocou à disposição o teu nome para poder administrar São José. A gente te conhece do Sintesp, onde tu nos representa perante o governo do Estado, e quando o Batista está à frente de uma negociação, isso nos passa uma segurança, porque o Batista está na melhor fase de uma pessoa. Ele está maduro politicamente e ele está ainda, como ser humano, muito produtivo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade e transformá-lo em prefeito. São José tem tudo para se desenvolver mais ainda. É um município pequeno, praticamente urbano, e se criou um estigma que só fulano ou cicrano que sabe levar esse município. Só que a sociedade tem que se transformar, gente. E nada existe, nada tem motivo se as pessoas não estiverem bem. E isso também até mesmo do capitalismo, hein? Até uma empresa para se estabelecer, se a cidade não tiver um bom índice de desenvolvimento humano, não serve para a empresa. Então, pela posição geográfica de São José, ao lado de Florianópolis, tá? Pelo tipo de empresas que aqui estão sediadas, São José precisa do Batiste, São José precisa de um governo popular, um governo que, acima de tudo, coloque as pessoas em primeiro lugar. As pessoas estando em primeiro lugar, o resto vem. As pessoas têm que dizer: eu estou precisando primeiro de uma sala de aula, depois eu preciso do asfalto. Mas não precisa quebrar esse asfalto aqui, de repente esse aqui dá para arrumar. Tá? Então, o que se vê hoje é um descaso com o dinheiro público, tá? É refazendo o que já foi feito, porque está no melhor ponto da praça, onde se vê melhor, e nas entranhas do município a coisa fica a bangu. E vou citar até um exemplo, tá? Só para um exemplo assim, a Josué de Bernardo, onde tem a rodoviária em Campinas. Botaram lá um monte de iluminação colorida, isso e aquilo, mas não foram ali perguntar para aquele senhor da padaria o que está precisando. Ele diria: faz 20 anos que eu sofro com enchente aqui.
Faz 20 anos que eu sofro com enchente. Se fosse escutar ele, aplicariam melhor o dinheiro público. Então, por isso a candidatura do Batiste, por isso a candidatura do PT, que já transformou o Brasil. Vamos transformar São José. Contamos com vocês todos. Boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras, todos os trabalhadores, trabalhadoras. Eu não vim preparado para falar, mas vou falar alguma coisa, né? O meu nome é Gilberto, eu faço parte do Sindicato Estadual dos Correios, sou funcionário dos Correios há 25 anos. E nós atravessamos um problema, uma situação, um problema muito sério nos Correios, que é a questão de uma lei que foi aprovada agora esse ano, né? Projeto de lei que transformou já os Correios de uma empresa pública, uma empresa 100% estatal, numa sociedade anônima. Essa lei foi aprovada pelo governo federal, né? Nós, trabalhadores dos Correios no Brasil todo, somos 110 mil, aproximadamente 110 mil trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Nós lutamos, mas não conseguimos reverter essa lei que foi aprovada pelo próprio governo federal. Então vocês vejam que luta, né, que nós estamos enfrentando, essa política de alianças, né, políticas de coligações que muitas vezes prejudica a imagem da nossa estrela. A estrela do nosso partido vai se apagando por conta de um leque muito grande de alianças que descaracterizam o nosso partido, que não é diferente aqui em São José também, né, que está acontecendo com algumas coligações que vem acontecendo ao longo do tempo aqui no município também. Só para a gente ter ideia, né, essa questão dos Correios SA, Sociedade Anônima, é um passo para a privatização dos Correios. Essa lei foi aprovada sem a consulta popular, né, foi aprovada, como diz o ditado público, né, de garganta abaixo, sem a população saber, né, na calada da noite. E o que aconteceu? Hoje o Correio é uma sociedade anônima, tá? Então nós vamos sofrer reflexo disso. Daqui mais alguns dias vocês vão observar os malefícios que vai causar para a população brasileira e aqui em São José também. Só para a gente ter uma noção, hoje o Correios, né, ele atende todos os municípios do Brasil. Todos os municípios têm carteiro, têm Correio funcionando. Agora, por exemplo, com a questão do Correio SA e com o início da terceirização, municípios com a população menores, no estado de Santa Catarina e também no Brasil, por exemplo, assim, no sul do estado, Santa Rosa de Lima, uma cidade pequena, com quantidade de habitantes pequena, hoje o Correio está lá todo dia, entregando as correspondências. Se continuar esse processo, vai acontecer que não vai ter o carteiro todo dia lá, ele vai uma ou duas vezes por semana. Então vai trazer prejuízo para a população. Por quê? A empresa privada que assumiu o Correio, ela não vai querer ter gastos para ir lá em Santa Rosa de Lima, ou ir lá no oeste catarinense, em municípios pequenos, gastar o transporte, né, para ter um lucro baixo. Porque a sociedade anônima, a empresa privada, ela visa o lucro, ela não visa o social. Então, nós do Sindicato dos Correios, nós estamos lutando para reverter, inclusive, né, o PT, o próprio Batista está participando conosco, né, fez uma moção aqui na Câmara Municipal, né, para que o nosso governo, que é do nosso partido, reveja essa situação, né, por conta dessas coligações maléficas, que eu vejo nesse sentido, reveja a situação para que o Correio retorne uma empresa pública, porque quem vai perder é a sociedade. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de explicar aqui para os companheiros, essa questão dos Correios, né, que é a empresa nossa, a empresa brasileira, que aos poucos está sendo fragmentada e entregue para a iniciativa privada. Outro ponto que eu quero falar aqui também é da USJ, o companheiro tocou na USJ, né? Eu, depois que meus cabelos ficaram brancos, eu comecei a estudar, depois de 25 anos fora do colégio, né? Depois de 25 anos, não me lembrava nem mais como é que era uma raiz quadrada, né? E tive a oportunidade, né, de fazer o vestibular e entrar na Universidade de São José, né, a tão famosa USJ, Universidade de São José, né? É uma alegria a gente ter uma universidade aqui. Só que nós estamos enfrentando vários problemas na USJ, inclusive aqui já foram feitos aqui, né, Batista? O doutor Geraldo também acho que pode acompanhar também.
muitos manifestos, porque a impressão que dá é que o governo municipal não quer as pessoas que tenham um conhecimento a mais, porque eles não estão investindo o que era para investir na USJ. Primeiro, não tem uma sede própria. Quer dizer, vem um recurso para a sede própria, tem um prédio aqui na Beira-Mar de São José, que foi especificamente com dinheiro da verba federal, para construir o colégio de aplicação e a USJ, foi desviado, foi feito um conchavo aí para trocar o prédio, enfim, né? Nós estamos sem uma sede da USJ e também o município de São José não está investindo o que era para investir na universidade. A impressão que dá é que o governo municipal quer se livrar da USJ. Eles conseguiram trazer a USJ para ter uma margem política, para dizer, nós conseguimos, e agora para manter, não estão querendo manter. Dinheiro, recurso tem para manter tranquilamente, porque o nosso município é um dos maiores arrecadadores de Santa Catarina. Você sabe disso, né? São José sempre foi, né? E está aí entre os primeiros, não o primeiro, mas é o quarto ou quinto. Pois é, então dinheiro não falta no nosso município, falta aplicar. Então eu gostaria também de passar essa informação para os companheiros, para ficar atento, porque, né, inclusive o vestibular já abriu as inscrições, quem tiver interesse em participar, vale a pena. Então nós estamos lutando para que realmente a universidade tenha uma sede própria e realmente faça o papel de uma universidade em que o município vai crescer muito, já está crescendo e vai crescer mais com a universidade forte aqui no município. E para fechar, eu quero dizer que esse momento é um momento importante no município de São José. Por quê? O momento é tão importante que os nossos amigos, aliados, perceberam isso e conseguiram cooptar alguns companheiros aqui de São José. Né? Eles perceberam que o único partido que tem condições de ser a oposição forte em São José é o PT. E o que é que eles fizeram? Eles foram inteligentes e conseguiram fazer uma aliança, né? Entre aspas, né? Com alguns companheiros nossos. E hoje nós estamos nessa situação. Né? Só que esse movimento aqui é um movimento muito importante. É um movimento histórico em São José, que nós estamos levantando a bandeira do PT de novo. Por quê? Porque nós precisamos de um candidato próprio, um candidato que mostre realmente o coração do PT. Né? Que tenha uma oposição em São José. Porque senão vai ficar tudo, como diz o ditado, né? Vai ficar tudo laranja do mesmo saco, vai ficar tudo, não vai ter uma oposição. Então nós precisamos ter uma oposição aqui em São José, e o PT está crescendo muito em São José. Prova disso é que eles estão tentando cooptar a oposição, né? Que agora faz parte também da base, né? A nível nacional, o PMDB e outros partidos estão tentando cooptar, né? Os nossos militantes, né? E o que está acontecendo. Então, é um momento histórico, Batista, e o doutor Geraldo e todos os companheiros que estão aqui, nós temos que realmente ter um candidato próprio e nós vamos ter que enfrentar essa luta, porque agora é o momento do PT mostrar sua força aqui em São José. Nós precisamos renovar esse município. Esse município está na mão da direita há muito tempo, gente. Está na hora da gente realmente fazer uma política popular, está na hora da gente melhorar o nosso município, parar de fazer tapete preto com essa camadinha fininha que quebra tudo, é um desvio de dinheiro danado, a gente sabe disso, é uma lavagem e secagem de dinheiro também ao mesmo tempo. Então está na hora da gente mudar isso aí, né? E está na hora da gente ter um candidato próprio, né? Do nosso partido. Nós temos que ter alianças, sim, nós não podemos vencer sozinhos, mas as alianças têm que ser alianças voltadas ao trabalhador. Não pode ser aliança que vem massacrando o trabalhador durante esse tempo todo. Por isso, nós estamos apoiando a candidatura, a pré-candidatura do companheiro Batista, né? E temos certeza que esse movimento vai crescer dentro de São José e nós temos condições, todas as condições de disputar a eleição municipal de igual por igual. Vamos à luta, pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente vai chegar ao final desse ano e no início do próximo ano com um grupo bastante coeso e nós possamos realmente levar essa pré-candidatura à candidatura do PT. Vou passar para o Geraldo, que é o nosso hoje vereador nessa casa. Bom, cumprimentando aí o Batício, cumprimento a todas e a todos. E antes de começar a falar, eu gostaria, se todas e todos pudessem ficar em pé num instante de silêncio em respeito à memória do nosso colega vereador falecido de uma morte suspeito, muito estranha, combativo até o último instante,
Então, um instante de silêncio em memória à sua luta que não vai cessar com o seu tombamento. Muito obrigado. Palmas para o Quirene. Marcelino de Chapecó. Marcelino Chiarelli de Chapecó. E homenageando a ele a todas e todos também que tombaram nas lutas do nosso povo. Bom, eu acho que a continuidade desse movimento, porque é uma continuidade, ele não inicia, ele está ganhando consistência e velocidade, ele tem muita coisa pela frente ainda. Ele nasceu não na necessidade de mandato para o Batiste ou para qualquer um de nós aqui presente. O que existe de fato é uma necessidade da mudança concreta, objetiva, de como se governa São José. Foi falado aqui, e aí, sem fazer nenhuma observação a ninguém, é que, a rigor, sempre o conservadorismo deu as cartas nessa cidade. Sempre. E precisa de uma nova direção. O momento, eu digo que é delicado, porque não é só a pré-candidatura a prefeito. Parte do PT está junto à administração municipal. E na minha concepção, estou convencido que o que, inclusive por orientação do diretório estadual, favoreceu essa participação, inclusive já está superado. Eu falei com alguns dirigentes estaduais na semana que passou. A história do PSB acabou, Batiste. Acabou, está superado. Ou alguém tem ilusão com o PSB em Santa Catarina? E esse era o argumento político. Então, porque tem deliberação. A deliberação era depois da derrota da companheira Ideli ao governo, do companheiro Vinhati ao Senado, tentar um novo eixo e o PSB. O PSB virou o espelho do PSD do Kassab. Todo mundo tem acompanhado o que está acontecendo com a Kassab em São Paulo. Hoje, o seu presidente estadual, com todo o respeito às pessoas, mas é um pré-posto do Jorge Bornaus, deixará de nome, o Geraldo Altoff de Tubarão, que já foi senador do PFL. Então, do ponto de vista político, está superado. O que está mantendo lá algumas pessoas no governo do atual executivo, dos Berger, não passa de interesses pessoais ou de um pequeno grupo, ou grupos. Então, a necessidade que temos hoje de chamarmos a razão política dessas companheiras e os companheiros que ainda estão lá, que venham junto conosco, e o Batiste, o Edinho, o Maneca, o Anísio, vários companheiros e companheiras, têm observado inclusive um apelo. Batiste, Geraldo, não deixe esmorecer a pré-candidatura de vocês. Não deixe. Inclusive de outros partidos já falam nesse sentido, que tem que levar adiante. Porque, do ponto de vista eleitoral, a questão não é só eleitoral, mas também a gente não pode perder o foco. Do ponto de vista eleitoral, eu sempre tenho um ditado, que oposição não ganha eleição. É governo que perde. E além de nós construirmos ou ampliarmos um programa popular para governar São José, o atual desgoverno
Inclusive, até eu brincava com o nosso amigo Felipe aí, do Conselho Deliberativo do Figueirense. Desculpe, 1-0 domingo, tá, Felipe? Tá? E também administrador, né, do Conselho de Administração eleito, do IPREV. Também quero saudar o seu Jacó, ex-vereador da década de 60, caçado pelo golpe militar, está aí presente. Eu até brincava, onde está o Oli? Lembra aquela brincadeirinha? Onde está o Oli? Daqui dessa tribuna, a pessoa estava procurando. Prefeito, eu não sei se ele já apareceu. O fato concreto é que ninguém sentiu falta. Ninguém sentiu falta porque não está sendo feito. Não é que não está sendo feito nada. A cidade está afundando. Está lá a UPA da Forquilinha parada. Verba federal liberada pela Caixa Econômica. Só que fizeram um projeto maior que cabe no terreno. E diz que são competentes. Imagina, o prefeito é engenheiro. A ponte de Campinas, que é uma ponte pequena. O dinheiro está aí. E não conseguiram nem tabelar com a Casan para levar uma adutora pequena. Vem aí, eu acho que vai sair aquela ponte. Não tem como não sair. Mas vem época de chuva. É época de chuva que se aproxima. E novamente Campinas, Cobrasol e as adjacências, a população, inclusive trabalhadora, vai de novo pagar as agruras da incompetência administrativa. Isso para nem falar de coisas mais amplas. Já o dinheiro do Fundeb, da educação básica, que vem para construir o colégio de aplicação e a possibilidade da OSJ, num período, usar de uma estrutura para o ensino público e gratuito de qualidade, simplesmente fizeram uma jogatina que está tendo problemas no Tribunal de Contas, tem ação do Ministério Público Estadual, tem ação do corpo docente da USJ, tem ação do corpo discente da USJ, porque lá inclusive usaram do dinheiro do Fundeb, disseram em balanços anteriores, o Batista é contador, sabe melhor do que isso, e justificaram que aquele dinheiro tinha cumprido os 25% mínimo exigido para a educação. E o que fizeram? E aprovaram o balanço. Agora pegam o dinheiro que foi usado da educação, vendem uma prefeitura do outro lado e vão usar para a burocracia. Quer dizer, UPA não precisa da ponta. Eu mostrei outro dia as fotografias, infelizmente, só de um SEI da Colônia Santana. 360 crianças são submetidos a enchentes contínuas, um ambiente altamente insalubre, e o pior, um berçário construído em cima de uma vala poluída. E eles fazendo um castelo da Maria Antonieta aqui na beira-mar. Que se o povo não tem pão, ele pensa que coma bolacha. É assim que funciona. E então o PT não pode continuar. Então nós estamos sugerindo às companheiros, na medida possível, é a continuidade da nossa campanha. São José, PT é 13. Lelê, desde o primeiro momento, o PT sempre tem tradição de lançar candidato em São José. O Márcio, filho de seu Jacó, se eu não me engano, foi candidato na primeira eleição aqui a vereador. Tá? O Verani, que foi o primeiro candidato a prefeito? Fernando. Né? Então, em todas as eleições o PT teve candidato. E vai ter que ter agora. Agora que nós estamos mais fortes, inclusive, não só eleitoralmente, mas com possibilidade de programa, e temos chance, porque qualquer outra candidatura, com todo respeito, falam aí em outras candidatas, mas é mais do mesmo. É mais do mesmo. E mais do mesmo é mais do mesmo. Não muda. Então, falavam que existe uma orientação nacional de principais cidades, não sei o quê, mas em Florianópolis, aqui ao lado,
capital do estado, o PT abriu oficialmente a inscrição para pré-candidaturas. Está aberto. A nossa executiva também tem que oficializar. Nós já inscrevemos a pré-candidatura do Batista, mas que outras companheiras e companheiros se inscrevam também. Vamos trabalhar o bom debate, a construção de ideias, de propostas. Temos essa condição. Temos quadros, temos formuladores e formuladoras. Temos condição de governar. Porque esse desgoverno que está aí não é mais possível continuar governando São José. Então, eu estou convencido de que está ganhando velocidade, está ganhando consistência, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa. Eu acho que nós temos que mobilizar mais pessoas, fazer um ato desse em final de novembro, pedindo pela pré-candidatura, é o convencimento. E estivemos conversando com vários companheiros e companheiros que foram candidatos, inclusive a vereadores e vereadoras, e a coisa está ganhando consistência. Então, para encerrar, nós estamos acompanhando aqui, inclusive na Câmara de Vereadores, o que está acontecendo. O desgaste é brutal, mas entre eles mesmos não estão se entendendo e existe essa possibilidade. Então, Batista é 3 vezes vereador, tem experiência administrativa em algumas áreas, é funcionário concursado do Tribunal de Contas, e eu tenho certeza que nós temos várias possibilidades de aumentar em escala a qualidade de vida do nosso povo. Já vamos começar a discutir enfrentamento de enchente, educação infantil, a questão da saúde pública. Aliás, eu até vi o Batista daqui, se será semana ou outra você retorna, mas todo dia, não, toda vez que eu chego para uma sessão, geralmente é segundas e quartas, antes de chegar até lá em cima do nosso local de trabalho, o que tem de pessoas, no mínimo, e tem aumentado, que vem solicitar, sabe o quê? Encaminhamento e consulta para a área de psiquiatria. É claro que eu não faço, mas está me impressionando. Eu pensei que não é. Porque o prefeito abriu, não um concurso, mas um concurso pré-seletivo, com tempo determinado, pagar 1.800 pila para um médico especialista de todas as áreas. 8 vagas. 4 se inscreveram. Um fez concurso e não vai assumir. E eu já estou falando isso aqui há 2 anos. Desde as sessões multi. Então não tem prioridade na saúde pública, na educação, na área inclusive de mobilidade urbana, na parte de gestão pública, da transparência. Já nem vou mais falar em diário oficial eletrônico, que não é nem uma bandeira do PT, nem é uma bandeira revolucionária. Hoje é uma bandeira da sociedade. Todo mundo tem como controlar. Não tem mais como você não saber onde é gasto o dinheiro público. Então, Batista, tu não é pré-candidato de ti mesmo, não. É que, na verdade, a cidade hoje, sem ser arrogante, sem ser prepotente, a cidade precisa experimentar o governo do PT. Precisa. Precisa. Mais do que isso. E, dentre todos nós, eu acho que temos várias possibilidades. Eu, nas 2 eleições anteriores, apoiei o Ciro. Eu acho que construímos um handicap eleitoral. Ele fez a opção dele. Tomara que ele faça autocrítica e venha de novo para o nosso lado. Contamos, inclusive, com ele e seus aliados. Precisamos. Agora, a hora é de você ter a cabeça do processo. Então, Batista é nosso pré-candidato, porque ainda não pode se falar em candidatura, mas o PT precisa sair desse desgoverno e todas e todas que puderem levar ou para sua casa ou para seus carros, vão fazer esse adesivaço. Pode pegar aí na saída, tá? Esse é um trabalho do movimento, não é nem do gabinete do Batista, não é nem do Geraldo, que está agora vereador por poucos dias, é do movimento pelo PT com pré-candidato, e PT é 13, e o povo vai votar 13 em
7 de outubro, e aí sim nós vamos poder, de fato, governar para valer a cidade. Batiste, conte conosco e vamos em frente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Batiste, que é o nosso pré-candidato a prefeito de São José. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que venham a esse encontro para defender algo que, se você passar na rua, em qualquer local, as pessoas cobram, as pessoas exigem. Como justificar, por exemplo, que sendo um prefeito da quarta cidade, ao mudar de partido, ele quer integrar um outro partido que apenas 2 vereadores desse partido tem nesta casa. Como entender que esse partido rejeita este prefeito? Portanto, como entender do outro lado que passaram no nosso partido quer se integrar a este governo? No último dia 26 agora, este prefeito que se integrou ao PMDB fez uma disputa de chapa e, para tentar ganhar a eleição, instalou aqui nesta casa uma quitanda com cerveja e com churrasco. Fez 10% do voto. Se o PMDB, que é o PMDB, não aceita esse prefeito, sendo ele prefeito do PMDB, como justificar que companheiros como Círio e como Paulo querem estar integrados nesse governo? Serginho. Se o DEM, se o PSDB, que também participaram por 2 anos nesse governo e saíram desse governo, como entender que depois de nós fazermos por unanimidade oposição em 100%, nós temos meia dúzia de companheiros se arvorar do direito de indicar 27 cargos comissionados e ficarem aliados de um prefeito antipopular? O atual prefeito, ele viajou com a secretária de Planejamento, com a secretária de Gabinete para fora do país. Não é sem comunicar a Câmara, sem comunicar o povo. Ele fugiu de São José num ato que, se fosse um vereador, ele seria caçado pela Câmara, porque não pode. Não pode um prefeito, não pode um governador, não pode um presidente da República, não pode um vereador e não pode um deputado sem autorização no parlamento. Isso significa o desleixo desse prefeito, o deboche desse prefeito, minimamente com a democracia parlamentar, com a democracia republicana. Esse prefeito, ele só ganha eleição se ele for candidato único. Esse prefeito, ele perde para qualquer candidato minimamente, com o mínimo programa, com um programa claro, com um programa de mudança. Como justificar, então, que se investiu 16 milhões de reais de recursos do Fundeb num colégio de aplicação, e não é a sede da USJ, que lá é um colégio de aplicação? Saiu do dinheiro do Fundeb, e como entender que o secretário, que se dizia do PT, ousa desviar o dinheiro das crianças, que iam ser 1.800 vagas para criança, do primeiro a oitava, e podia ter o segundo grau, o ensino fundamental também. A nossa candidatura, ela é uma candidatura para cobrar as prévias, para disputar as prévias e para ganhar as prévias, com um programa em que nós vamos combater a terceirização do lixo, com programas que nós vamos voltar a ter, não uma situação como nós temos hoje. Fui a Colônia Santana, fui a São Pedro.
a SC 407, passando a sede da Colônia Santana até São Pedro, é algo que ela talvez esteja numa situação mais deplorável quando há 35 anos nós passávamos, eu e nós todos, para jogar o futebol no campo da Santa Teresa. Não há o mínimo espaço para qualquer cidadão andar, caminhar, de bicicleta, e a estrada, o Geraldo conhece mais do que eu. E eles vão investir, sabe quanto na Presidente Kennedy? 7 milhões de iluminação pública. Eles vão investir na Presidente Kennedy 7 milhões de iluminação pública. Nós, ao fazer esse ato, convidando colegas nossos, simpatizantes do partido, companheiros que são do partido, companheiros que são do movimento sindical e do movimento popular, nós fazemos isso para formar uma aliança primeiro entre nós. Para convencer o companheiro Círio. Eu e o Geraldo e outros companheiros vamos nos direcionar uma carta pessoal para o companheiro Círio. Dia 30 de março, obrigatoriamente, todos aqueles que são prefeitos, todos aqueles que são secretários, cargos comissionados precisam deixar o governo para serem candidatos. Como eu posso entender que o companheiro Círio, que pegou pela primeira vez 22 mil votos em São José do PT, não é dele, é do PT, como certamente os 2.800 votos, se eu sair do PT eu não pego mais 2.800 votos? 2 vezes. Como entender que este patrimônio construído ao longo de 30 anos não foi uma pessoa, não foi um cidadão, é uma história que tem. Jogar fora. Numa família, geralmente o pai da educação, da formação, vamos esquecer o patrimônio, da formação, da educação, ensina os princípios, é do PT, outro. Como é que essa pessoa depois passa ele, o neto, o bisneto, e ele, de um relance de hora para outra, ele dá uma guinada e esquece tudo aquilo, tudo que foi dito, tudo que ele construiu, tudo que ele falou. Se o PMDB não aceita, se o PSB não quer, se o DEM não quer, se todos os partidos não querem o homem, não acredito que as pessoas que sejam dos PT estejam lá, eles são donatárias da nossa estrela. Não. Nós temos que salvá-los. Nós não temos. Porque nós não estamos lá. O PT não está lá. A base do partido não está lá. O povo não está lá. O movimento sindical não está lá. O movimento popular não está lá. Há companheiros simpáticos. Aqueles que são simpáticos estão no prefeito. Um cargo comissionado. Que proposta, que mudança em um ano em que passaram o nosso partido entrou no governo, o que o Djalma mudou no último ano? Onde é que está? Na ouvidoria, onde é que está? Na assistência social, onde é que está? Na educação, onde é que está? Cite um avanço. Um que pudesse dizer assim, olha, estamos tentando salvar, né? Tirar o diabo da cruz, estamos tentando salvar o Djalma. Mais um. Não. Conta bancária dele. A rejeição do Djalma, confirmada em pesquisas de vários partidos, é tão grande que eles mesmos entendem que já deu. Agora, senhores, que eles dizem que o Djalma vai se recuperar. Quem diz isso sabe o que quer? Que o Djalma tem muito dinheiro para comprar o povo. Djalma vai se recuperar. Não, é que eles acham que o Djalma tem muito dinheiro para recuperar o povo. Então por que não elegeu deputado federal pelo PSB? Por que não elegeu deputado estadual pelo PSB?
Por que ele foi expulso do PSB? Por que ele quase não teve nem legenda para se integrar sendo prefeito? Será que aqueles companheiros, que são a minoria da minoria dentro do partido, que nunca chamaram a plenária do partido para dizer que se querem continuar no partido, no governo, foi uma reunião de diretório, no final de dezembro, nós desafiamos a chamar uma plenária para fazer o debate. Agora temos as prévias. Vamos para a prévia. Vamos para as prévias. Quem não deve, não teme. Vamos para as prévias. Os candidatos do PT que se apresentam, o meu nome está aí, não vai ser retirado em hipótese alguma. E a carta que nós vamos direcionar para o Círio justamente é isso. Qual o futuro que você quer para uma história que você tem dentro do partido a partir do dia 1º de abril, dia 2 de abril? Onde que você vai estar no dia 1º de abril, dia 2 de abril? Onde que vão estar os demais companheiros, né, que nós queríamos que estivessem aqui? Não está aqui a constituição de uma oposição dentro do partido, não. Está aqui a constituição de uma frente de defesa do Partido dos Trabalhadores, da estrela do PT, da sua base, de vontade de mudança. Então, quando vem todos os companheiros aqui, muitos não estão, talvez mais inteirados, né, do que está acontecendo dentro do nosso partido, mas o que aconteceu é que nós temos 1.000 filiados. O que aconteceu é que nós tivemos 22 mil votos na última eleição. O que aconteceu é que os nossos votos para deputado estadual e deputado federal em São José, nos últimos 3 eleições, eles ficam na casa, somando todos com legenda, na faixa de 18 a 20 mil votos. Portanto, ninguém se arvore do direito de dizer que esse voto é meu, é teu, ele pertence ao voto da esteira, da coerência que nós temos aqui. E é esse voto que nós queremos trazer para fazer uma boa bancada de vereadores dentro dessa Câmara de São José. Porque disputar com os instrumentos do Djalma, com a forma dele fazer, que é comprar voto, o dia que nós fizermos isso, nós ganhamos 1 e perdemos 10. Ganhamos o segundo e perdemos 10. E quando compramos os 10, perdemos os 8 e ficamos com 2 e perdemos 100 mil. Tudo que nós tínhamos. Ora, se nós temos aqui o Sindicato dos Municipários, se nós temos aqui o Sindicato dos Correios, se nós temos aqui a direção do Sindicato dos Servidores Estaduais, se nós temos aqui a UJAN, se nós temos aqui associações de moradores, a constituição de um programa, a formulação de um programa para mudar São José, ela está, sabe, está na rua, está no dia a dia, está na praça, está na creche, está na escola, está na coleta do lixo, está no salário dos servidores, está no salário dos professores, está na USJ. A defesa da USJ hoje unifica 800 estudantes que estão sendo massacrados religiosamente todos os dias, ostensivamente por esse prefeito. A democratização da educação, do serviço público, a valorização do servidor, que teve agora um plano em que ele vai fazer em 12 anos, a sua implementação desse plano vai ser feito em 12 anos, nas promoções, tendo visto que as promoções são de 4 em 4 anos, ou seja, quando tiver tudo integralizado o plano, vai ser 12 anos, está fazendo para o terceiro prefeito fazer. Isso se chama quando a arrogância, quando a prepotência, quando o poder econômico, né, ele começa a extrapolar acima de qualquer limite. A situação na segurança de São José é uma situação difícil. Mas se você tivesse uma empresa de seguro, se você tivesse 12, mais ou menos, que eles têm 12 empresas de segurança. Em que quanto mais insegurança, mais eles fornecem para a iniciativa privada
a mão de obra dos trabalhadores barata para estar na esquina, para estar na frente da loja, para estar dentro do hospital regional, para estar dentro... Se tivesse uma empresa que tivesse 100 milhões de reais um contrato com o governo do Estado, você diria, não, vamos discutir, democratizar, verificar o que nós podemos fazer de segurança ao povo junto com... Não, você continuaria na linha do processo de privatização da segurança. Então eu queria agradecer, dizer que o Paulo resumiu. Ele disse que eu estou com a força toda, não, ele disse que eu estou... Maduro e está com muita força aí. Não, mas você disse outra coisa, que eu estou potente. Ainda continuo potente. Que eu ainda continuo potente. Então o Paulo foi meio maldoso aí. E depois qualquer coisa conversa com a Deise. Aí a Deise pode dar o... Mas eu queria assim da minha satisfação, né? Mais o nosso colega lá de Campinas, né? Agradecer os companheiros lá do Pinheiros, o Davi, né? O Cícero que vieram aí. Companheiro também que lá tá, agora está na... agora é amigo do Paulo lá do agente prisionais, né? Tá um dia essa família toda que está aí a coisa vai ser recolhido ao devido xadrez merecido, né? Então, companheiros, nós estamos uma empreitada, nós vamos, na próxima semana, já tivemos essa conversa, como disse o Edinho, com o presidente do partido, com o Fritz, né, transmitindo a ele as nossas posições. Vamos encaminhar uma carta assinada, registrada ao companheiro Círio. Afinal de contas, cada um tem a sua responsabilidade no momento histórico que nós estamos passando. Quantas pessoas dentro do partido que nós vemos desempregados, mas eles não perdem a dignidade? Quantos que não gostariam de ter um trabalho melhor, mas eles não perdem a dignidade? Quanto pai de família que chega em casa com dificuldade, ele vai vender a sua esposa, ele vai vender a sua alma, ele vai vender o seu filho. Então, dificuldade, não é permitido que em momentos de dificuldade você venda a sua dignidade. E quando você quer vender, além da tua dignidade, você querer vender um patrimônio, aí passou a ser negócio. E dentro do partido não há espaço para aqueles que querem negociar o patrimônio histórico do Partido dos Trabalhadores. Geraldo, eu queria dizer que nós estamos aqui, certamente, numa empreitada que faz gosto de ver. Porque na última eleição do Círio, antes mesmo dele ser candidato, eu, o Geraldo e o Círio, aqui, numa conversa aqui que tivemos aqui próximo da Câmara de Vereadores, o Círio disse que era candidato e disse: eu apoio integralmente a tua candidatura. Apoio integralmente a tua candidatura. E dessa vez, nós vamos dizer ao Círio: queremos o teu apoio, queremos que vocês reflitam e saiam imediatamente do governo, porque em março já estão fora de qualquer jeito. Segundo, queremos o apoio para ter a unanimidade do partido em torno da nossa candidatura. Mas respeitamos a democracia. E se querem disputar, vamos abrir então o prazo para as prévias e fevereiro, março, façamos então as prévias que o PT de Florianópolis já está fazendo agora. O PT de Florianópolis tem o Baratieri, o PT de Florianópolis tem a candidatura do Milton Mendes, o PT de Florianópolis tem a candidatura do Fritz e do Márcio de Souza. A executiva bateu o martelo e agora, no dia 18 de dezembro, vamos ter um candidato. E o candidato será de todos. E depois vamos discutir o programa, avançar na linha de unidade que possa minimamente dar uma unidade, dar uma cara de programa do PT de mudança em São José também. E é isso que nós vamos construir. Nós não estamos aqui construindo uma oposição dentro do partido. Não, nós estamos aqui construindo a alternativa que precisa ser construída
dentro do partido. Vocês imaginam, senhores? Você chega no mês de março, no mês de abril, o Djalma diz assim, ó, não quero mais nada com vocês. Como é que nós levantamos? Como é que pode se levantar esse partido no dia seguinte que vai dizer que é oposição? É isso que o Ciro precisa perceber. Estão sendo usados, serão feitos como laranjas, que depois de chupadas, serão largadas ao léu, e aí não valem absolutamente mais nada. Mas eu tenho certeza que do nosso lado, Geraldo, assim como tivemos 220, 230 e mais alguns companheiros que estão aqui, daqueles que participaram do último PED. E se seguir as regras do partido, são aqueles que participaram do último PED que decidem as prévias. Então, está decidido. O Círio não quer ser candidato, o Paulo não quer ser candidato. Né? Que bom que sejam candidatos a vereadores, mas é para eles, inclusive, terem a possibilidade de serem candidatos a vereadores para chegar nessa Câmara. Não é junto do Djalma. Para isso, o Djalma já colocou todo mundo dele para ser os vereadores dele. Até sob a ótica daquilo que eles pensam, gostariam que fosse, ainda pensam errado. Então eu queria, encerrando, agradecer imensamente a presença, o esforço que vocês fizeram, a esse convite que reforçamos para que estivessem aqui presentes, que sejam o porta-vozes de que a nossa candidatura não é uma candidatura para negociar, não é uma candidatura para blefar, não é uma candidatura para recuar. É uma candidatura para ter início, meio e fim e para buscar a unidade do partido em oposição a esse governo e tirar o nosso partido, uma parte, não o nosso partido, tirar uma parte do nosso partido, porque quem assiste televisão sabe que o PT é oposição. Quem conhece a cidade sabe exatamente quando quer conversar com alguém que seja de oposição de confiança, ou vai procurar eu que estou aqui hoje, o Geraldo que está aqui, ou eu quando estiver aqui. Ou vamos procurar outro aqui em São José. Ninguém tem a mínima desconfiança de que lado está o partido que as pessoas conhecem em São José. Sabe que nós somos a oposição real, a oposição justa, a oposição que não negocia, a oposição que não é oportunista, a oposição que não é por ser oposição para negociar no dia seguinte, a oposição que não cria dificuldades para vender. Desculpe, vende dificuldades para ganhar facilidades. Há oposições nesse sentido. A gente sabe disso, não sei se é aqui na Câmara, mas em outros lugares. Gente que bate num projeto, de repente muda de posição para vende dificuldades para ganhar facilidades. E isso nunca viram no mandato do Batista durante o período, muito menos no mandato do companheiro Geraldo, que aqui está cumprindo e bem cumprindo a sua função nesses 60 dias que está nos substituindo. Portanto, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos à luta, o PT vai ter candidato e o Batista é candidato do Partido dos Trabalhadores até o momento, porque nenhum outro se apresentou no partido para se inscrever a sua candidatura. Espero que tenhamos, nesse processo, que é longe, nós só vamos ganhar a eleição se o povo nos acompanhar. Ninguém ganha eleição, né, por antecipação. Mas eu tenho certeza que esse processo vai ser um processo de construção permanente. Ele vai ser um processo em que as pessoas saberão que ao estar dando a sua palavra, terão um candidato que saberá honrá-la. Muito obrigado então e uma boa noite a todos. São José, PT à frente. Eu queria, primeiramente, saudar aí a mesa, a organização desse debate importantíssimo para a construção e a continuidade desse partido que foi criado pelos trabalhadores. O PT tem história, o PT tem vida própria. Esse é o debate que a gente tem que fazer na cidade onde a gente vive, onde a gente mora. São José não é diferente. A candidatura do Batista, ela se dá num momento em que o partido, a nível nacional, tem uma grande incoerência na sua história, não só de oposição,
como na construção da sua própria história. O partido, ele tem o seu nascedouro na luta de classe dos trabalhadores desse país. Nós temos um país onde foi bombardeado historicamente, né, as lutas de classe por essa direita. E quero aqui resgatar um momento que o vereador Geraldo aqui pediu um minuto de silêncio pela morte do companheiro Marcelino Chiarella, um companheiro que eu militei junto em Chapecó. Eu sou de lá, estou em Florianópolis há 8 anos, e mostra muito bem qual é o papel dessa direita nesse país. Quem se opõe às lutas de classe e quem é combativo, eles terceirizam o trabalho de matar. Eles não enfrentam nós. Eles não enfrentam nós cara a cara. Eles fazem o que fizeram com o companheiro em Chapecó ontem, que foi um crime bárbaro, né? É um crime bárbaro de gente que está nesse país, está em São José, está em Florianópolis, está em todos os lugares, porque eles têm o poder econômico na mão. E esse poder econômico, eles usam muito e muitas vezes para fazer o que fizeram ontem. E isso que nós temos que combater. Nós combatemos pela política. Porque se fosse por esse caminho, todos nós andaríamos aqui armados tipo jagunço. E nós não somos jagunço. Nós somos trabalhadores e nós queremos o bem para a nossa família, o bem da sociedade brasileira. Com todas as divergências que houve e está havendo em relação ao governo Lula, em relação ao governo Dilma, mas houve crescimento desse país, houve distribuição de renda, e isso a gente tem que reconhecer. E a direita não quer reconhecer isso. A direita não quer ver o PT no governo de São José, Batista, Geraldo, os companheiros daqui, Paulo, lá em São Pedro de Alcântara, os companheiros assumir prefeituras, como nós fomos governo em Chapecó por 2 mandatos. E hoje voltou os cangaceiros, voltou os coronéis em Chapecó. E está muito claro o que houve ontem. Então a gente também tem essa esperança, porque estamos fazendo esse debate em Florianópolis hoje. Eu estou filiado, transferi a minha filiação de Chapecó para Florianópolis, estamos fazendo esse debate onde o partido deve e tem a obrigação de colocar nas eleições os seus candidatos, tanto a prefeitos, São José, Florianópolis, como também a vereadores. Nós temos que colocar o máximo de número de vereadores para sustentar a candidatura do companheiro Batista em São José, para sustentar os candidatos a prefeito em Florianópolis, que também nós temos lá 4 nomes e temos que colocar uma candidatura própria e não prostituir o nosso partido para as legendas da direita, entregar o PT para a burguesia, porque é isso que eles querem. Eles querem que o PT seja vice para amanhã deixar o PT na estrada, sem discurso, porque aí nós perdemos a nossa legitimidade de um partido de esquerda, de luta e de construção da classe trabalhadora. Eles querem destruir o PT nesse país. Então é isso que nós temos que combater, é por isso que a gente está aqui também, para dar esse apoio aos companheiros, para que nós tenhamos cada vez mais um partido da classe operária que represente de fato e de direito aquilo que os trabalhadores anseiam, que é políticas públicas na saúde, na educação, na infraestrutura, na habitação, aonde esses governos que estão na mão da direita nos municípios e nos estados brasileiros devem muito. Eles têm um déficit muito grande com a classe trabalhadora desse país. O que o Lula fez, a Dilma está começando a fazer, é muito pequeno, perto do que a gente ainda tem que buscar e o que nós precisamos para esse país e para toda a classe trabalhadora. Por isso que nós temos também aqui a obrigação de sair daqui e sair dos debates, dialogar com toda a sociedade, com nossos amigos, nossos vizinhos, que nós precisamos transformar esse país nos municípios também. Porque o governo federal é muito pouco perto do que nós precisamos fazer a revolução social dentro desse país. Para isso, nós temos aí os candidatos que a gente precisa sustentar e precisamos levar para as comunidades esse debate, e a gente precisa apoiar a candidatura aqui do companheiro Batista, que é histórico dentro do PT de São José. A gente tem uma vida aí longa da luta sindical também que a gente desenvolve, e precisamos continuar a fazer essa defesa da classe trabalhadora. Então a gente agradece o espaço aqui, Batista e Geraldo, os companheiros aí que dão esse momento de debate que nós precisamos construir o PT aqui em São José e fazer o PT ser vitorioso.
Até porque o que foi colocado aqui, a candidatura do Batista aqui é questão de tempo, que o PT vai ganhar sim, e é isso que a gente vai lutar. Obrigado, companheiros. Obrigado, pessoal. E nós não podemos esquecer, e temos que falar para todo mundo, São José, o PT é? 3. É isso, Partido é dos trabalhadores. Partido.